Olá pessoal, hoje nós falaremos sobre assuntos bem polêmicos, tá? Primeiro nós vamos falar um pouco sobre a OMS, depois nós vamos partir para o DSM-5 e falar sobre algumas outras coisinhas. Vamos lá. Primeiramente a gente precisa falar sobre a OMS. Vamos lá, o que é a OMS? A criação da Organização Mundial de Saúde, OMS, representou o marco da saúde pública mundial. Criada oficialmente em 1948, a OMS é uma instituição intergovernamental e parte integralmente da Organização das Nações Unidas, ONU, tendo como objetivo promover ações de saúde em âmbito internacional. De forma mais concreta, a OMS é responsável pela formulação de normas sanitárias internacionais, pela produção de guias e materiais técnicos em prevenção e controle de doenças, manuais de boas práticas, pela criação e implementação de programas de controle e erradicação de doenças, promoção de assistência técnica a países, formulação de relatórios de situação e análises de risco e ainda o fomento de pesquisas em saúde. Tá. Por que nós estamos falando sobre tudo isso? A ONU retirou, em 2019, as pessoas trans da categoria de doentes mentais, né? E o que acontece aqui? Ó, transexualidade deixa de ser considerada como transtorno mental oficialmente pela OMS. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, no caso 2022, né, quando foi publicada essa matéria, terminou o prazo dado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, para que os países deixassem de classificar transexualidade como transtorno mental. Ou seja, desde 2019, as pessoas trans saíram das doenças mentais, certo? E até comecinho de 2022 ainda poderiam errar, digamos, sabe? Até se adaptar e tudo mais e tal. Agora nós precisamos entrar em uma outra questão também um tanto problemática. Vamos falar um pouco sobre o DSM-5. Primeiro, vamos lá. O DSM-5 ele foi publicado em 18 de maio de 2013. As pessoas trans, como eu bem disse, saíram das doenças mentais pela Organização Mundial de Saúde em começo de 2022 oficialmente para o mundo inteiro, ok? Então, isso daqui está bem desatualizado. Vamos começar por aí. Ó, o DSM é a mais nova edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiatra Americana. Pelo DSM-5, que tem a categorização do que é CID, de como se diagnosticar alguém, certo? Até nessa atualização, até que teve uma mudança um tanto razoável, mas ao mesmo tempo extremamente problemática também. Por quê? O DSM-5, ele tirou as pessoas trans da categoria de doenças mentais. Tá aí, pô, vitória e tal, né? Saímos disso, tudo mais e tal. Porém, eles substituíram a disforia de gênero por incongruência de gênero. E não é porque exatamente eles preferem hoje chamar de incongruência de gênero que a disforia de gênero não está inclusa nisso. E também, né, quando nós falamos que pessoas trans eram consideradas doentes mentais, nós falamos de um termo chamado transexualismo. Ismo denota doença, tá? Então era como se fosse uma doença e tal. E ainda no DSM-5 ainda classifica a gente como doente mental. Mesmo tirando, é um tanto confuso e vamos chegar nesse tópico mais para frente. Agora continuando. Entrando nesse site aqui, né, da doutora Aline Rangel, psicoterapia. O que é incongruência de gênero? Postado em 2019. Não sei se no mês que já tinha saído das doenças mentais, enfim, né? Porque foi no ano de 2019 que isso aconteceu. Se eu não me engano foi lá pro meio, lá pra junho ou julho. Então isso daqui ainda tá um pouco desatualizado. Mas vamos lá. Isso falando da OMS, tá? Não do DSM, porque DSM-5
Foi publicado em 2013. Tá. Ó, também conhecida como disforia de gênero. Primeiro, vamos falar também sobre disforia de gênero. Disforia de gênero entende como um incômodo muito grande e tal, com o gênero. E é um negócio muito confuso, porque gênero a gente nasce com e gênero não é atribuído ao sexo, tá? São coisas diferentes. Você nascer com um corpo e você se identificar com um gênero. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E parece que o DSM-5 e a psiquiatria no geral insistem nisso. Como se a gente nascesse com um gênero e deixasse de se identificar com esse gênero. Não faz sentido nenhum, mas vamos continuar. Ó, também conhecida como disforia de gênero, a incongruência de gênero, ou seja, basicamente a mesma coisa, é definida como uma condição em que uma pessoa vive um conflito interno entre o gênero físico... Gente, o que é gênero físico? Sabe? Quando nós falamos de sexo, vamos lá, né? Eu acabei de publicar um vídeo falando sobre sexo e intersexo. Nós estamos falando de uma questão biológica, tudo bem que gênero é biológico também, mas não vamos entrar nessa série ainda, tá vendo no próximo vídeo. Quando nós falamos de sexo, nós estamos falando do corpo. Ponto, é só isso, corpo. Não tem nada a ver com o que você veste, o que você sente, nada. Absolutamente nada a ver. Enfim, eles insistem em falar que existe um gênero físico. Sendo que o físico, né, palpável, o corpo, é do sexo. Mas vamos lá. Ó, que apresenta, gênero físico que apresenta e aquele com o qual se identifica. Gente, assim, se olham para uma criança e falam você é homem ou você é mulher, né? Categorizam um gênero para aquela criança, é culpa do adulto. É culpa do adulto que está supondo o gênero daquela criança sem deixar essa criança se auto-identificar. Tudo bem, ela não vai saber se auto-identificar assim que nasceu, tudo mais e tal. Mas vocês entendem que é um problema mais social, de categorização de crianças, né? De um estereótipo, tipo, você tem o órgão X, portanto você é Y. Entendem? É um negócio muito ridículo e é muito errado jogar a culpa pra gente. Porque incongruente é o caralho. Tá? Incongruente, tipo, porra, como se tivesse algo incongruente que não tem. São coisas diferentes, enfim, eu já bati nessa tecla, mas é importante bater de novo, porque é um negócio muito insano. Vamos lá, vamos continuar. Nem toda pessoa transgênero tem incongruência de gênero. Congruência de gênero não deveria nem existir esse termo, né?